Olá, gente. Eu sempre esqueço de falar meu nome, eu sou Alfredo. E vamos falar dos hexagramas, como prometido. Cada hexagrama descreve um tempo de pontos suspensos, né? Uma qualidade temporal. A gente tem que entender essa qualidade temporal como o sentido de uma situação, a natureza desse tempo, né? É como se aquela situação tivesse uma personalidade própria, né? Uma característica que define. Não é o mesmo o tempo de quando a gente estava na adolescência e quando a gente amadureceu. Os tempos são diferentes, né? E o I Ching descreve, cada hexagrama descreve um tempo diferente. A dificuldade inicial é uma qualidade, a insensatez juvenil é outra, o momento de se alimentar, esperar e se alimentar é outra, o conflito é outro, enfim, né? É o sentido do hexagrama, é o Tao do hexagrama. E dentro dessa situação estão os atores que participam nessa situação, assim como também as suas atitudes. E também as posições que esses atores ocupam, né? O que vai definir vamos dizer assim, o jeito de você interpretar isso é, em princípio, o tópico da pergunta, né? E como essa pergunta foi feita. E também a característica do hexagrama, a qualidade temporal do hexagrama. Isso define as categorias. As categorias podem ser muitas. Você pode perguntar sobre trabalho, por exemplo, né? Então, você tem o governante do hexagrama. Quem que vai ser o governante do hexagrama? O chefe. O chefe no trabalho, né? E depois, por exemplo, você vai consultar sobre a sua empresa, né? Você vai ter o governante, quem que vai ser? O dono da empresa, ou os acionistas da empresa, aqueles que governam, né? E se você pergunta especificamente sobre, por exemplo, a gerência da empresa, quem que vai ser o governante? O gerente, né? Se você pergunta sobre o casal, quem que vai ser o homem, o yang, o que governa? Vai ser a linha 5. Se você pergunta sobre política, quem que vai ser o governante? O presidente. E aí vai, né? Na família, por exemplo, na China, naquela região da Ásia toda, os pais, por exemplo, são considerados deuses. Por isso que tem aquela coisa, sabe, de os filhos obedecer os pais, inclusive na carreira universitária que vão seguir. Chega a ser até exagerado. Agora tem toda uma nova geração que está um pouco se rebelando contra isso, né? Mas sempre dentro do hexagrama vão se plantear hierarquias. Quem que tem o poder, né? Se você tem uma família, por exemplo, aonde quem está governando essa família é uma mulher, então vai ser a governante, né? E depois você, por exemplo, tem situações que vão mudando de hexagrama para hexagrama, né? Por exemplo, a linha 2 de um hexagrama pode ser o funcionário, pode ser a esposa ou pode ser os filhos. Depende da característica do hexagrama e depende de como você perguntou e que você perguntou, né? A linha 4 pode ser o ministro, pode ser a mão direita do governante, mas também pode ser a esposa, se você perguntou em termos de família. Enfim, pode ser, por exemplo, se você perguntou em termos de política, quem que vai ser o segundo depois do governante? O vice-presidente. Então você tem que ter um critério lógico, né, para estabelecer, a ver quem é quem dentro do hexagrama. Dentro do hexagrama está tudo, gente.
estão, como falei antes, os atores, as atitudes, as posições que ocupam, ok? E aí tem um assunto, né? Você tem que desenvolver um pensamento analógico, porque sempre o I Ching responde em termos simbólicos. Você tem que traduzir isso a uma linguagem concreta, que você possa utilizar em relação à consulta que você está fazendo. Você tem que adaptar, tem que traduzir o simbólico para o textual, o simbólico para o coloquial. Depois também você tem que ter um conhecimento geral, né? Porque o I Ching pode falar em termos psicológicos, em vários termos, né? Então você tem que ter um conhecimento geral para analisar essa coisa mais a fundo. E depois tem um assunto, gente, que ninguém pode ensinar, que isso surge com a prática constante no tempo, estendida no tempo, né? Que é a prática da consulta. É uma intuição, você incorpora, tem um momento em que você entra no I Ching, e depois tem um momento que o I Ching entra em você, que é quando a linguagem do I Ching começa a entrar mesmo em você, você começa a pensar em termos do I Ching, né? Esse é o lado terapêutico das consultas, né? O que eu chamo de I Ching terapia. Você começa a incorporar essa linguagem e chega um ponto em que você mesmo começa a se autorresponder, porque também tem dentro de você um eu superior, um self, diria Jung. No taoísmo se fala, e no budismo também, se fala do espírito original. Tem um lado de você próprio que fala. E você tem que aprender a ouvir isso. O maior problema psicológico que tem hoje em dia as pessoas é que não tem um diálogo com seu próprio inconsciente, né? Depois tem outra divisão dos hexagramas, que é que as duas linhas de cima correspondem ao seu, correspondem ao espiritual. Depois tem as linhas do meio, que correspondem aos seres individuais. Nós, em particular, os seres humanos, porque se bem é verdade que o I Ching e a filosofia chinesa considera todos os seres individuais com todas as espécies, ele está dirigido a seres humanos. Está escrito em uma linguagem humana, né? Enfim, então, tem... E embaixo tem a terra, a matéria, o continente. Então, em cima, você tem a emanação espiritual, a semente da vida. Embaixo você tem o útero da vida, aquele que gesta a vida, né? O criativo e o receptivo. E no meio você tem os seres individuais. Essa é outra divisão dos hexagramas que também tem que ser considerada. Todos os hexagramas se constituem de 2 trigramas. Um está acima e o outro está embaixo. E aí vocês veem como funciona o negócio do Yin e do Yang dentro dos hexagramas, porque esse acima e embaixo você vai encontrar em vários hexagramas que fala de o trigrama exterior e o trigrama interior. O de acima é exterior e o de embaixo é interior. E aí cabem todas as dualidades que você possa imaginar, né? Insistência, existência, mesmidade embaixo, outredade acima. Os trigramas de acima são considerados saintes. Vocês se lembram que as linhas mexem de baixo para cima, está em movimento, sempre de baixo para cima. Então o trigrama de cima se considera que é sainte, as linhas estão saindo. E o trigrama de baixo são entrantes, as linhas estão entrando. Depois tem outra configuração que a gente pode também considerar, que é adiante e atrás. O trigrama de cima está na frente, o trigrama de baixo está atrás. E depois, bom, vai na sua imaginação
e na sua intuição e na sua capacidade de pensamento analógico. Tem que desenvolver o pensamento analógico, o pensamento lateral. Que outra coisa essa resposta poderia estar dizendo em relação ao que eu estou perguntando, além do que está falando no livro? Porque, convenhamos, o livro pode falar de muitas coisas, mas não de tudo, não de absolutamente tudo. Aí vem a questão das correspondências, das analogias. Você tem que aprender a considerar as analogias. Como, por exemplo, eu já di vários exemplos, né? Mas, por exemplo, na última consulta que eu fiz, aquela sobre a guerra da Ucrânia, né? E que tinha como hexagrama complementar o 3, a dificuldade inicial, eu falei para vocês, olha, essa terra que está em cima, que é um obstáculo, poderia ser o cerco, né? Que a Rússia colocou ao redor da Ucrânia, e que existe uma possibilidade de quebrar esse cerco, mas vai ser difícil, vai ser um parto difícil. Ou também, que eu não falei no vídeo, mas falo agora porque pode ser também uma interpretação lógica, dizer, por exemplo, assim, que essa dificuldade inicial vai ter que ver com a dificuldade que o Ocidente vai ter para produzir armas suficientes para entregar à Ucrânia. Então, você tem que traduzir, né? Pensamento analógico, ok? Depois tem outra consideração dentro dos hexagramas, que é também relacionada com Yin e do Yang, que é a linha 1 e a linha 6. A linha 1 está entrando, está com um pé dentro do hexagrama e com um pé fora do hexagrama. E a linha 6 também. A linha 6 está saindo, mas ainda está participando daquela mutação. Depois, às vezes, acontece, por exemplo, que você tira uma resposta que não tem hexagrama mutante. Não tem nenhuma linha mutante, né? É só o hexagrama principal. Aí pode acontecer que a situação ainda não entrou em mutação, está em estado, vamos dizer assim, germinal, ou também pode acontecer que está esgotada. Você tem que aprender a estabelecer as relações e as correspondências necessárias, ok? Gente, as linhas têm polaridade, ok? As linhas têm polaridade e os postos também têm polaridade. Aí vocês veem aquela mistura de Yin e de Yang, onde os 3 filhos que surgem na família primordial dos trigramas têm 2 linhas Yin e uma linha Yang. Qualquer um diria, não, tem que ser principalmente Yang, porque são os filhos. Não, está misturado. E no caso das filhas, das 3 filhas, você tem 2 linhas Yang e uma linha Yin, ok? E as linhas, como falei, têm polaridade. Elas podem ser Yin ou Yang. E os postos também têm polaridade. As linhas vão em movimento de baixo para cima e os postos são fixos, né? O I Ching considera 3 estágios. A não mutação, a transformação e a mutação, ok? Então, tem as linhas centrais, que estão no centro dos trigramas inferior e superior, que são a linha 2 e 5. Depois tem as linhas que são corretas, que é quando a polaridade da linha corresponde corretamente com a polaridade do posto. E depois tem as linhas incorretas, que é quando não corresponde, quando a linha é Yang e o posto é Yin, ou vice-versa. Não atribuir a isso bem e mal. Esse é um erro permanente na interpretação do I Ching. A subjetividade você tem que jogar fora, porque senão você vai gerar uma tendência na interpretação. E isso, em geral, não funciona muito bem. Às vezes, há uma aventura em não se ferrar tanto. Tem um monte de hexagramas que falam assim.
Às vezes tem uma aventura na resignação, ficar quietinho, situações que você não pode fazer nada. A centralidade pode atenuar a incorreção da linha. Às vezes tem hexagramas onde é melhor ser incorreto. Por exemplo, um rei que é yin, é o governante, né? Que é yin na posição yang, 5, pode ser um rei piedoso, que em determinadas circunstâncias é melhor ser de coração mole. E um funcionário que é forte, que é yang, que está no segundo lugar, em um posto yin, é incorreto, mas pode ser mais útil que um funcionário débil, fraco. Então, não associa isso com bem e com mal. Ok? Há tempos em que se requer firmeza e outros em que se requer maleabilidade. Ok? Então, gente, por enquanto vai ser isso. Por último, o I Ching tem 4.096 respostas possíveis. Ok? Isso surge de que cada hexagrama pode virar os 63 hexagramas restantes. Não pode virar para ele próprio, não pode mutar para si mesmo. E então você multiplica 64 por 63, vai dar 4.032. Mas aí você tem que somar de novo 64, porque você pode tirar uma resposta sem hexagramas mutantes e vai ser diferente essa resposta. Então isso suma em total 4.096 respostas possíveis. A gente se vê na próxima. Até mais.